Então, pessoal, agora a gente vai entrar no assunto realmente de fadiga, né? Pelo método tensão-vida. Antes a gente viu uma parte introdutória, mas agora realmente a gente vai começar o assunto propriamente dito. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês esse diagrama SN, né? O ensaio de fadiga e como é gerado esse diagrama SN, que acrescenta muito na compreensão dos cálculos de fadiga em si. E aí, eu optei por escrever logo aqui, já que a primeira parte seria um texto, então vocês dão uma pausada e escrevem. E aí eu vou ditar aqui rapidinho. Um ensaio de fadiga mais comum, sujeito o espécime à flexão pura, ou seja, um carregamento que só tem flexão, puro de flexão, não tem outro tipo de carregamento atuando. Logo, isso vai gerar uma tensão normal alternada reversa e comportamento senoidal. Beleza, pessoal? Eu vou colocar aqui uma figura, na verdade são várias, e a gente vai analisar um pouco como é que se dá esse experimento, como é que se chega nesse diagrama. Então, aqui está um exemplo de um corpo de prova desse tipo de experimento. E o que é que se faz, né? Eu carrego o corpo com forças aqui nesses, digamos, suporte do corpo. E aqui o mancal reage com forças e os mancais reagem com forças em sentidos opostos. Beleza? Né? E essas forças são distanciadas de A. Pela própria geometria da figura, a gente meio que espera já que a falha ocorra por volta daqui, já que tem a seção menor. Mas o que é que esses carregamentos significam em termos de diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor? Quando eu faço o esforço cortante aqui, eu vejo que primeiro ele sobe, né, percorre esse caminho de A e depois vai para zero. Assim ele fica em zero até descer e ao fim subir. Isso faz com que, né, eu tenha como momento fletor um momento crescente até A, depois um momento constante, depois um momento decrescente de L-A até L, beleza? E nessa faixa aqui, que é essa faixa aqui, o que eu vou ter somente momento atuando, nem o cortante eu vou ter, vai ser nulo. Isso vai fazer com que eu tenha um comportamento, né, de tensão normal alternada devido a uma flexão pura de comportamento senoidal, como a gente pode ver aqui. E por que é senoidal? Então, se eu for analisar os momentos que estão sendo causados aqui, por exemplo, numa seção aqui nesse ponto, tá? Eu vou ver que eu tenho, a mesa está meio arredia hoje, eu vou ver que eu tenho na parte de cima compressão e na parte de baixo tração, beleza? E é isso que eu vejo aqui, analisando essa seção. Na parte de cima eu tenho compressão, que é uma tensão negativa. Na parte de baixo eu tenho tração. Aqui nessa linha, é a minha linha neutra, eu não vou ter nenhuma tensão, né? A tensão vai ser nula. E daqui até aqui, essa tensão parte de menos sigma até zero. Daqui até aqui de zero para sigma e assim por diante. Quando eu analiso as tensões em um ponto, por exemplo, eu vou analisar aqui no ponto A. Ele vai começar aqui. Então ele começa com a tensão máxima negativa, mas esse espécime ele não está parado. Ele vai estar girando, rotacionando a velocidade constante.
Por isso é um ensaio de fadiga, né? É um ensaio dinâmico. E o que é que acontece? Ele está aqui nessa posição, o ponto A, mas o espécime rotaciona. Então ele passa aqui pelo ponto, ele continua sendo ponto A, mas ele vem aqui para esse local, né? À medida que o corpo gira. E aqui ele vai ter uma tensão zero. Só que ele vem para cá e aqui vai ter uma tensão máxima positiva. Vem para cá zero. E vem para cá vai ter uma tensão máxima negativa de novo. Então ele vai ter um comportamento de tensão que é senoidal. Como a gente viu aqui, por exemplo, seria aqui nesse ponto aqui. Ele começaria em menos sigma, iria até zero, depois mais sigma, depois zero, terminaria em menos sigma e isso fecharia um ciclo e assim ele continuaria por mais ciclos. Beleza, pessoal? Quando eu faço isso, por exemplo, eu consigo controlar qual vai ser a magnitude desse sigma, controlando essas forças aqui, essas cargas que eu vou colocar, né? Então, vamos supor que eu coloque de tal forma que esse meu sigma aqui seja 200 MPa, por exemplo. E a 200 MPa, esse meu espécime que estava rotacionando, né? E cada rotação completa é um ciclo, ele resistiu a 2000 ciclos. Então, 2 vezes 10 ao cubo ciclos. Isso significa que a resistência à fadiga do material para N ciclos, que para esse caso é uma resistência à fadiga para 2 vezes 10 a terceira ciclos, vai ser igual a 200 MPa. Por quê? Porque para 2000 ciclos ele falha com a tensão 200 MPa. A lógica inversa eu acho melhor, né? Se a gente aplicar uma tensão de 200 MPa, ele vai falhar a 2000 ciclos. Beleza? Então eu tenho aqui, eu consigo chegar numa tensão de fadiga desse material. Que a gente vai ver, tem mais considerações para frente, mas a priori, preliminar, eu consigo chegar numa tensão, numa resistência à fadiga desse material. Beleza? Só que essa resistência é válida para esse número de ciclos, para 2000 ciclos. Se eu quisesse que ele falhasse com menos ciclos, eu teria que aumentar essa tensão. Se eu quisesse que ele falhasse com mais ciclos, eu teria que diminuir essa tensão. Então, o que acontece é que a gente consegue, né? O pessoal que fez os experimentos, alterar essa tensão por meio dos carregamentos em F e fazer um gráfico desse SFN, né? Desse SFN aqui, na verdade, para cada valor de tensão relacionando com o número de ciclos. Então eu tenho um gráfico aqui de tensão do SFN pelo número de ciclos. Beleza? E esse gráfico é esse diagrama SN aqui, que a gente vai ver logo em seguida. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, que foi só para ilustrar. Então vou colocar
realizando esse ensaio para diferentes valores de tensão, de tensões, na verdade, é possível encontrar um gráfico de SFN, tirar esse por aqui, por N, vírgula, onde SFN é a resistência à fadiga a N ciclos. Beleza? Então, para materiais, na verdade para metais ferrosos, e ligas ferrosas, o gráfico assume a seguinte forma: pronto, deixa eu colocar aqui o gráfico. Aqui mais para cima, aqui. Perfeito. Então, pessoal, que gráfico é esse? Se a gente fizer o experimento acima, né, a gente viu que a gente consegue, se fizer uma vez, a gente vai conseguir um ponto desse gráfico, que é um gráfico aqui do SFN, da resistência à fadiga, pelo número de ciclos. Então, falando daquele exemplo que a gente usou, se a 2000 ciclos eu tive 200 MPa, eu estaria num ponto por aqui, por exemplo, onde aqui embaixo eu teria 2000 ciclos e aqui 200 MPa. Então o que é que se faz? Né? Para cada material, eles fizeram esse experimento várias vezes e chegaram nessas curvas. E aí, para o primeiro ponto aqui,
eu tenho não zero, mas 10 elevado a zero. Então, um ciclo. Ou seja, se o material fratura um ciclo, essa tensão que ele está submetida já é a própria tensão de fratura em relação à tração, né? A resistência à última tração. E aí quando o material é submetido a ela, ele realmente se rompe. E aí se eu for diminuindo essa tensão, eu vou resistindo a mais ciclos, até chegar aqui a essa região de 1000 ciclos. Então, 1000 ciclos é 10 a terceira, né? Então, entre 1 e 1000 ciclos, eu digo que eu tenho essa região do baixo ciclo. Beleza? Entre 1000 e 1 milhão, que é 10 a sexta, né? A partir de 1000, na verdade, eu tenho a região do alto ciclo. A vida finita vai até 10 a sexta. Por quê? Porque quando o material chega pela região de 10 a sexta, como a gente pode ver aqui no gráfico do livro, o que é que acontece? Essa tensão começa a ser constante. Então, se eu tiver uma tensão abaixo desse SE, que é justamente o meu limite de fadiga, que é uma tensão de fadiga onde o material tem vida infinita. Então, se eu tiver abaixo dessa tensão, eu nunca vou chegar no ponto da curva. Então, esse N vai seguir indefinidamente. E aí eu digo que esse meu material tem vida infinita, porque para esse ponto o N que eu vou ter vai se aproximar aí de um número muito grande, né? A gente diz que é infinito. Então, dá para entender esse gráfico aqui? Eu tenho dois pontos de tensão importantes, que é a tensão última tração e o limite de fadiga, né? A tensão última tração é o primeiro ponto do gráfico e o limite de fadiga é a tensão que o material tem vida infinita. E essa reta aqui, o gráfico em si, é a minha resistência à fadiga pelo número de ciclos. Beleza? A parte azul é chamada de baixo ciclo, que vai de 1 até 1000 ciclos. E a parte verde é chamada de alto ciclo, que é a partir de 1000 ciclos. A região de vida infinita, ela fica entre 1 e 1 milhão de ciclos. E a partir disso eu considero já que eu tenho vida infinita, porque eu já estou me aproximando desse SE. Então, esse gráfico vai ser muito importante para a gente, porque ele é realmente o gráfico que vai dar a resistência à fadiga, né, para um determinado número de ciclos, é claro. Mas como a gente vai ver, ainda tem várias complicações para eu chegar num número final. Por exemplo, esse gráfico ele é feito sobre condições rigorosas de laboratório, de testes, de fundição, de material, de tudo para que eu tenha o mínimo de perturbações possíveis. Só que não vai ser assim com a minha peça, né? Bem, esse gráfico aqui é o mesmo gráfico, sendo que no livro, beleza? E uma coisa que é importante é que esse gráfico ele tem essa forma para metais ferrosos e ligas ferrosas, que é onde o gráfico alcança uma vida infinita. Se eu fugir desses materiais de base ferrosa, esse gráfico nunca vai chegar a ter uma vida infinita, né? Ele vai ter um número de ciclos que vai aumentar, mas não chega a infinito. Ele tem outra forma. Beleza, pessoal? Então deixa eu só escrever aqui.
o SFN tá? É minha resistência. A fadiga. A N ciclos. O SE é o que a gente chama de limite de fadiga. E o SUT é a resistência última à tração, ou limite de resistência à tração. Então vamos lá. Resistência última à tração. Agora eu queria mostrar a vocês uma visão geral de como a gente vai trabalhar esse assunto de fadiga. Então deixa eu colocar isso aqui. Pronto, uma visão geral. Assim, um pouquinho mais. Pronto. Então, primeira coisa que a gente faz, que a gente vai fazer, né, é fazer o desenvolvimento da resistência da peça. É obter justamente esse SFN e esse SE. Beleza, pessoal? É calcular. A gente tem esse gráfico do SFN, a gente tem como obter esse gráfico aí, os valores dele, né, uma reta aproximada, mas isso é para dados de laboratório, para espécimes de laboratório. E a gente vai ver que a gente, para deixar isso o mais próximo da parte prática, da parte operacional, a gente tem que colocar vários fatores que adequam esse resultado, essa resistência, para a parte prática. Então, o tamanho do espécime influencia. Então, eu trabalho em laboratório com espécimes de diâmetro muito pequeno. Quando eu escalo isso para grandes diâmetros, né, ou até, né, pequenos diâmetros, só que aí já bem maiores do que o laboratório, eu tenho uma diferença quando eu vou tratar de confiabilidade. Como a gente viu, fadiga não é uma ciência tão bem conhecida, então se eu quiser ter uma confiabilidade muito alta, eu tenho um coeficiente para isso. Então vão existir vários coeficientes que vão alterar os valores de SFN e SE. E esse cálculo a gente precisa fazer. Beleza? Lembrando que eu falei que é uma reta, mas ela é uma reta num gráfico log-log, né? São três retas, mas são três retas no gráfico log-log. Porém, se a gente levar isso para um gráfico normal, vai ter um comportamento de exponencial. Uma vez que a gente
fez o cálculo da resistência, o desenvolvimento da resistência, a gente faz o desenvolvimento das tensões. E aí, para as tensões, a gente tem algumas considerações. Deixa eu colocar aqui. Então, a primeira é o carregamento mais simples que eu tenho em fadiga, que é o carregamento simples reverso. Seria esse carregamento que a gente viu aí, senoidal. Então tem um carregamento simples reverso. Esse simples, o que ele quer dizer com isso é que eu vou estar levando em conta só um tipo de carregamento. Então, eu teria ou só um carregamento de torção, ou só um carregamento axial, ou só um carregamento de flexão. Se eu tiver mais de um deles atuando ao mesmo tempo, né, na peça, aí eu não consigo tratar assim. O segundo, eu tenho carregamentos simples flutuantes. Que aí não é mais uma senoidal, né, não é um carregamento senoidal. Ele pode até ter um comportamento de senoide, mas ele não necessariamente ele é simétrico em relação ao eixo. Ele pode ter o que a gente chama de uma componente média, esse sigma m, uma componente alternada, que é esse sigma a. Ainda assim é um carregamento, eu tratando de um carregamento simples, né, de só um tipo de carregamento atuando ao mesmo tempo. E aí quando eu tiver mais de um tipo de carregamento, eu tenho que fazer uma combinação desses carregamentos. Combinação de carregamentos. Beleza, pessoal? Então, uma vez que eu fiz todo esse desenvolvimento das tensões, que eu calculei aí um sigma A e um sigma M para todos os carregamentos e combinei esses carregamentos, junto também com a concentração de tensão, que aí no caso de fadiga ela vai ter uma importância considerável, eu consigo, com esses dois, aplicar um critério de falha por fadiga. Beleza? Como os critérios de falha que a gente viu, critérios de falha estático, agora a gente vai ver critérios de falha por fadiga. E qual vai ser o resultado desse critério de falha, né? Qual é a análise que eu posso fazer? Vai ser a seguinte: meu material, ou ele vai ter vida infinita, a minha peça, do jeito que está projetada, e para as cargas que eu estou projetando ela teria vida infinita. Então ela poderia ficar operando indefinidamente. A outra opção seria ela ter vida finita, e aí a gente especifica um número aproximado de ciclos. E a terceira opção seria
a chamada falha por escoamento de primeiro ciclo. Então, se a gente comparar com o caso estático, quando eu tenho escoamento de primeiro ciclo de forma localizada, como a gente viu no caso das concentrações de tensão, para o caso estático não tem tanto problema, porque o material escoa localizadamente e enrijece, fica rígido, e aí termina ficando mais resistente. Também esse escoamento dele atua de forma a uniformizar mais essas tensões, a suavizar um pouco mais elas. Então, no caso estático não tem problema. Já no caso dinâmico, no caso da fadiga, mesmo sendo um escoamento localizado, por meio, por exemplo, de uma concentração de tensão, tem problema sim. Né? O que acontece no caso da fadiga é que eu não vou ser só uma deformação e meu material vai se acomodar. Não. O material vai ficar deformando num sentido, depois no outro, num sentido, depois no outro. E assim ele segue por cada fluxo, cada ciclo, né? Cada ciclo vai fazer ele deformar num sentido e no outro. Então, possivelmente, né? Não necessariamente. Então, o material termina que ele não suporta essas deformações consecutivas. E aí eu tenho o aparecimento de uma trinca que vai dar origem à falha por fadiga, né? As três fases. Eu tenho o início de uma trinca, depois eu tenho a propagação dela e eu termino com a ruptura do material. Então, pessoal, é isso que a gente vai estudar nessa parte de fadiga. Cálculo da resistência da peça, como é que a gente faz esse cálculo para encontrar o SE e o SFN. Depois a gente vai ver como tratar aqui as tensões, tanto para carregamento simples reverso, como para carregamento simples flutuante, como para uma combinação de carregamentos. Depois a gente vai aplicar isso com essas duas informações em critérios de falha por fadiga, e aí que a gente vai poder fazer a análise, né? Ou o projeto, o dimensionamento. E no dimensionamento eu vou escolher também se eu quero que o meu material resista para uma vida infinita ou se eu quero que ele resista a, por exemplo, N ciclos. Beleza?